Você já se encontrou em um momento de silêncio, talvez tarde da noite, olhando para as suas contas, para a sua realidade, e com o coração apertado, sussurrou uma oração que mal tinha forças para sair. Deus, o Senhor está me vendo. Quando a minha história vai mudar? Essa sensação de lutar, de semear em um solo que parece não dar frutos, pode ser esmagadora. Vivemos em um mundo que grita que o sucesso é medido pelo que temos, pelo que acumulamos, e quando a nossa realidade financeira não reflete os nossos sonhos, a nossa fé pode ser abalada. Mas eu quero te dizer algo que talvez você precise ouvir desesperadamente hoje. O silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é no silêncio que Ele está trabalhando nos bastidores, movendo peças no tabuleiro da sua vida que você nem imagina. A mudança que você tanto busca pode estar mais perto do que você pensa. E Deus, em sua infinita sabedoria, envia sinais, sussurros ao nosso espírito para nos preparar para a grande virada. Fique comigo até o final, pois hoje vamos desvendar juntos os 7 principais sinais de que Deus está prestes a mudar a sua história financeira para sempre. E o último sinal é o mais surpreendente de todos. O primeiro sinal, e talvez um dos mais desconfortáveis, é um descontentamento crescente e uma santa insatisfação com a sua situação atual. Preste muita atenção, não estou falando de murmuração ou de ingratidão. A gratidão é a chave que abre as portas do céu. Estou falando de um incômodo profundo na sua alma, uma sensação de que você foi criado para mais. É aquele emprego que paga as contas, mas que rouba a sua paz e não utiliza os dons que Deus te deu. É aquela rotina que te mantém seguro, mas que aprisiona o seu potencial. Esse sentimento não é o diabo tentando te derrubar. É o Espírito Santo te empurrando para fora do ninho. Deus não nos chamou para uma vida de conformismo. Em Gênesis capítulo 12, Deus diz a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão estava confortável, estabelecido, mas Deus o chamou para o desconhecido, para uma promessa maior. Esse descontentamento é o chamado de Deus para você sair da sua Ur dos Caldeus pessoal. É Ele dizendo: filho, filha, o lugar onde você está ficou pequeno demais para o destino que eu tracei para você. Prepare-se para se mover. Se você tem se sentido assim, inquieto, como se estivesse vestindo uma roupa que não te serve mais, alegre-se. Este é um forte indício de que a mão de Deus está começando a te mover em direção à sua terra prometida financeira. O segundo sinal pode parecer contraditório, mas é um dos mais poderosos. Portas se fechando inesperadamente. Isso mesmo. Você estava contando com aquela promoção e ela não veio. Aquele negócio que parecia certo, de repente, desmoronou. Aquele cliente que garantia o faturamento do mês sumiu. Na nossa visão limitada, isso é derrota, é o fim. Mas na perspectiva de Deus, uma porta se fechando é, muitas vezes, um ato de proteção e de redirecionamento. Quantas vezes pedimos a Deus que Ele nos dê o melhor, mas ficamos tentando forçar a entrada em portas que nos levariam a um lugar de limitação? Deus, em seu amor, fecha a porta do bom para nos forçar a esperar pela porta do excelente. A história de José no Antigo Testamento é o maior exemplo disso. Cada porta que se fechou na cara dele, ser vendido pelos irmãos, ser acusado injustamente, ser esquecido na prisão, era, na verdade, um degrau que o levava para mais perto do palácio. Anos depois, ele pôde dizer aos seus irmãos em Gênesis 50, versículo 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Talvez a porta que se fechou na sua vida essa semana não seja um sinal de rejeição de Deus, mas um sinal de que Ele tem algo infinitamente maior e melhor para você logo à frente.
Ele está te livrando de um futuro que você não pode ver, para te levar a um destino que você jamais sonhou. Pense em uma porta que se fechou na sua vida e que meses ou anos depois, você agradeceu a Deus por aquele não. É exatamente isso que Ele pode estar fazendo agora. Antes de continuarmos, eu gostaria de saber, você já sentiu esse incômodo divino? Ou já viu uma porta se fechar para depois entender que era a mão de Deus te guiando? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois seu testemunho pode fortalecer a fé de outra pessoa que está passando por isso agora. E se esta mensagem já está falando ao seu coração, não guarde para si. Deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. Estamos apenas começando a desvendar os caminhos de Deus. Vimos que Deus começa a nos mover através de um santo descontentamento e nos redireciona fechando certas portas. Agora, o processo se aprofunda. O terceiro sinal de que uma grande mudança financeira está a caminho é um desejo súbito e intenso de organizar suas finanças e ser fiel no pouco. Sei que isso pode parecer terreno demais, prático demais, mas é um dos sinais espirituais mais claros que existem. De repente, você sente uma urgência em saber para onde seu dinheiro está indo. Aquela bagunça de contas e recibos começa a te incomodar. Surge uma vontade, que talvez você nunca teve, de criar uma planilha, de cortar gastos desnecessários, não com um espírito de miséria, mas com um coração de sabedoria e mordomia. Sabe por quê? Porque Deus está testando os fundamentos da sua casa. Ele não derramará uma bênção do tamanho de um oceano em um copo furado. Antes de te entregar o muito, Ele precisa ver o que você faz com o pouco que tem em mãos. É o princípio bíblico fundamental que Jesus ensina na parábola dos talentos, em Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A promoção, a nova empresa, a porta da abundância que Deus tem para você exige um nível de responsabilidade que você talvez não tenha hoje. Então, Ele, em sua graça, começa a te treinar na trincheira. Esse desejo de organizar não é apenas uma boa ideia. É o Espírito Santo te capacitando, te alinhando para a bênção que já está a caminho. Quando você começa a honrar a Deus com os primeiros frutos, entregando seu dízimo e suas ofertas com alegria, antes mesmo de pagar as outras contas, você está gritando aos céus: Pai, eu confio em Ti. Eu sei que a fonte não é o meu salário, a fonte é o Senhor. Eu estou pronto para administrar mais. Não ignore essa urgência de colocar a casa em ordem. Abrace-a, pois é Deus te preparando para ser colocado sobre o muito. O quarto sinal é um dos mais belos e animadores. Pessoas estratégicas e conexões divinas começam a aparecer na sua vida. Preste atenção, não existem coincidências no reino de Deus, existem Deus-cidências. Quando Deus decide mudar a sua história, Ele move pessoas, Ele toca no coração de alguém para te favorecer. Ele coloca no seu caminho um mentor que tem a sabedoria que você precisa, um amigo que te apresenta uma oportunidade de negócio, ou até mesmo um estranho que te dá uma palavra de ânimo no dia em que você mais precisava. Pense na história de Ruth. Ela era uma viúva, estrangeira, sem nenhuma perspectiva, mas sua fidelidade a Deus e a sua sogra a levou a um campo específico, o campo de Boaz. Boaz não era apenas um homem rico, ele era o resgatador, a pessoa divinamente posicionada para mudar a história de Ruth e de toda a sua linhagem, que chegaria até Jesus. Ruth não encontrou Boaz por acaso. Deus orquestrou aquele encontro. Da mesma forma, Deus está orquestrando encontros na sua vida agora. Talvez seja aquele novo chefe que vê potencial em você. Talvez seja um antigo colega que te liga do nada com uma proposta. Talvez seja alguém na sua igreja que se oferece para te ajudar em uma área que você tem dificuldade. O inimigo
Tentará te dizer que você está sozinho, mas Deus está sempre trabalhando através de sua rede de anjos na terra. Comece a orar com olhos abertos, pedindo a Deus para te mostrar quem são os Boazes que Ele está enviando ao seu caminho. Honre essas conexões, seja grato e entenda que essas pessoas são a resposta de orações que você tem feito. Elas são a mão de Deus estendida para te puxar para o seu próximo nível financeiro. Estamos avançando e a imagem está ficando mais clara. Deus nos prepara por dentro, nos ensinando a ser fiéis, e então começa a mover as peças por fora, trazendo as pessoas certas. A cada passo, a promessa se torna mais palpável. Se você está sendo abençoado com esta palavra e ainda não faz parte da nossa família neste canal, quero te convidar a se inscrever agora mesmo e ativar o sino de notificações. Você não vai querer perder a continuação desta mensagem, pois os próximos sinais revelam a ação de Deus de uma forma ainda mais direta e poderosa. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir que Deus não se esqueceu dele. Já entendemos que Deus nos prepara internamente, nos ensinando a ser fiéis com o pouco e começa a trabalhar externamente, trazendo as pessoas certas para a nossa vida. Agora, a ação de Deus se torna ainda mais direta e Ele começa a nos chamar para sermos parceiros ativos em nosso próprio milagre. O quinto sinal de que sua história financeira está prestes a mudar é que Deus começa a te dar ideias criativas, estratégias e downloads divinos que fogem do comum. De repente, em um momento de oração no banho ou até mesmo ao acordar no meio da noite, uma ideia para um novo negócio, uma solução para um problema antigo na sua empresa ou uma nova forma de usar um talento que você sempre teve, surge na sua mente com uma clareza impressionante. Não ignore isso. Isso é o Espírito Santo, o nosso conselheiro, te dando acesso à sabedoria do céu. Em Êxodo capítulo 31, Deus fala sobre Bezalel, o homem que ele escolheu para construir o tabernáculo. Deus diz: eu o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e conhecimento em todo tipo de trabalho artesanal. Perceba, Deus não deu a Bezalel apenas a tarefa, Ele lhe deu a capacidade e a criatividade para executá-la com excelência. Da mesma forma, Deus está te dando projetos e, junto com eles, a planta divina para construí-los. No meio de uma crise, Ele pode te dar uma estratégia que desafia a lógica humana. Foi o que aconteceu com Isaac em Gênesis 26. Durante uma fome severa, quando todos fugiam, Deus lhe disse para permanecer e semear naquela terra seca. O resultado? A Bíblia diz que ele colheu naquele ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. A prosperidade de Isaac não veio de uma estratégia econômica mundial, veio de uma instrução específica e criativa de Deus. Comece a anotar essas ideias que surgem em sua mente. Ore sobre elas. Peça a Deus confirmação. Muitas vezes, a semente da sua maior colheita financeira não está em um emprego convencional, mas em uma dessas ideias divinas que Deus está soprando em seu espírito. À medida que essas ideias e estratégias celestiais começam a surgir, elas dão origem ao sexto sinal, que é o motor de toda transformação. Uma fé ousada e irracional começa a crescer no seu coração. Não estou falando de um otimismo vago ou de um pensamento positivo. Estou falando de uma convicção profunda, plantada por Deus, de que a sua promessa para a sua vida é real, independentemente do que o seu extrato bancário diz. É uma paz que excede todo o entendimento e que te leva a tomar passos que parecem loucura para o mundo. É a fé que fez Pedro sair do barco e andar sobre as águas em meio a uma tempestade. Humanamente era impossível, racionalmente era suicídio. Mas a palavra de Jesus ativou nele uma fé que desafiou as leis da natureza.
É a fé que fez o povo de Israel marchar ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias. Que estratégia de guerra é essa? Nenhuma. Era um ato de obediência e de fé irracional na promessa de Deus. E foram esses passos de fé que derrubaram muralhas impenetráveis. Essa fé ousada pode se manifestar em sua vida de várias formas. É a coragem para dar o dízimo daquele dinheiro que, matematicamente, faria falta. É a ousadia para iniciar aquele curso, mesmo sem saber como vai pagar a próxima mensalidade. É a tranquilidade para investir tempo e recursos naquele projeto que Deus colocou no seu coração, confiando que Ele é o seu provedor. Essa fé não é cega, ela simplesmente enxerga uma realidade que os olhos naturais ainda não podem ver. E neste momento, eu sinto que preciso fazer uma pausa. Eu quero orar com você, que talvez esteja sentindo essa semente de fé brotar, mas o medo ainda tenta sufocá-la. Feche os seus olhos onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu me uno na fé a cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor sopre sobre cada coração. Sopre sobre a mente cansada, sobre as emoções abaladas pela preocupação. Que toda voz de dúvida, de medo, de incredulidade se cale agora. Pai, nós pedimos por uma medida fresca de fé. Uma fé ousada, uma fé como a de Pedro, como a de Josué, uma fé que move montanhas e derruba muralhas. Fortalece o teu filho e a tua filha para que eles possam dar os passos de obediência que o Senhor está pedindo. Que eles possam sentir a tua paz, que garante que o Senhor está no controle de tudo. Nós declaramos que a dúvida dá lugar à certeza e o medo dá lugar à confiança inabalável no teu poder e na tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, digite "Eu creio" nos comentários para selar essa palavra em seu coração. Nós já vimos 6 sinais poderosos, mas o 7º e último sinal é aquele que conecta todos os outros. É a confirmação final de que a sua vitória não está apenas a caminho, ela já chegou à porta. Prepare o seu espírito. Nós caminhamos juntos por uma jornada de revelação. Vimos como Deus nos acorda com uma santa insatisfação, como Ele nos guia, fechando portas, como nos prepara, nos ensinando a ser fiéis no pouco, como envia pessoas estratégicas para nos ajudar, como nos enche de ideias criativas e, finalmente, como gera em nós uma fé ousada e irracional. Cada um desses sinais é um degrau na escada que nos leva à nossa promessa. Mas agora, chegamos ao 7º e último sinal. E este, meu irmão e minha irmã, é o teste final. É a chave de ouro que destrava a porta do tesouro. O 7º sinal de que Deus está prestes a mudar a sua história financeira é quando Ele começa a testar a sua generosidade justamente quando você acha que menos tem para dar. No exato momento em que você está com o recurso contado, Deus, de propósito, coloca diante de você uma oportunidade de abençoar alguém. É um amigo que te pede uma ajuda que vai te apertar. É uma causa missionária na sua igreja que toca o seu coração. É uma pessoa em necessidade que cruza o seu caminho. Na lógica humana, este é o momento de se retrair, de guardar o pouco que se tem. Mas na lógica de Deus, este é o teste de graduação. Deus não está tentando tirar o que é seu, Ele está verificando se o seu coração está pronto para administrar o que é dele. Ele precisa saber se pode confiar em você para ser um canal, e não apenas um reservatório. Ele quer saber se você entendeu que a bênção não termina em você, mas deve fluir através de você. O exemplo mais poderoso disso está em 1 Reis, capítulo 17. A viúva de Sarepta estava no auge da miséria, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer uma última refeição para ela e seu filho, e depois esperar a morte. Nesse cenário de desespero, o profeta Elias chega e lhe faz um pedido absurdo: faça primeiro um pão para mim.
Deus estava testando o coração dela. Ela daria o seu último recurso em obediência a Deus, ou se apegaria a Ele em medo. A decisão dela de ser generosa em meio à sua extrema necessidade foi o que destravou o milagre. A Bíblia diz que a partir daquele dia, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. O seu milagre financeiro não está naquilo que você consegue acumular, mas naquilo que você está disposto a liberar por obediência. Quando Deus te testar na área da generosidade, não reclame. Alegre-se, é o sinal final de que a sua grande colheita está batendo à porta. E assim, o quadro se completa. A mudança de Deus na sua vida financeira nunca é apenas sobre dinheiro. É um processo de transformação de caráter. Ele permite a inquietação para te tirar da zona de conforto. Ele fecha portas para te guiar ao melhor. Ele te ensina a organizar para te fazer um bom mordomo. Ele envia pessoas para te mostrar que você não está sozinho. Ele te dá ideias para ativar os dons que Ele mesmo te deu. Ele te enche de fé para que você dependa dele. E, por fim, Ele testa sua generosidade para te transformar em um reflexo do caráter dele. Ele não quer apenas mudar o seu saldo bancário, Ele quer mudar a sua história, para que a sua vida seja um testemunho do poder e da fidelidade dele. E toda essa transformação, toda essa jornada de fé só tem um ponto de partida, uma rendição total àquele que deu tudo por nós. Se você ouviu tudo isso e percebeu que tem tentado lutar suas batalhas financeiras sozinho, eu quero te fazer o convite mais importante da sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz, não apenas para perdoar os seus pecados, mas para te dar uma vida nova, uma vida abundante em todas as áreas. Se você quer entregar a direção da sua vida e das suas finanças a Ele, faça esta oração comigo, de todo o coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Hoje eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, assume o controle da minha vida, da minha família e das minhas finanças. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou Teu. Em Teu nome, amém. Se você fez essa oração, você tomou a melhor decisão da sua vida. E o próximo passo é fundamental. Você não foi feito para caminhar sozinho. Procure uma igreja, um lugar onde a Bíblia é pregada, onde você possa congregar, ser alimentado pela palavra e crescer junto com uma família na fé. Isso é vital para a sua nova jornada. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade e o poder de Deus. A sua história de transformação pode começar hoje. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo conosco. Que Deus te abençoe poderosamente.